Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre todos os países que você pode fazer o intercâmbio usando apenas o seu passaporte. E se você não sabe, o passaporte é um dos passaportes mais fortes do mundo, tá? A gente pode ir para praticamente todos os países do mundo usando apenas esse documento aqui. Claro que tem alguns países que a gente precisa daquela permissão que eu falei, que é o visto, e tem alguns países que a gente pode entrar usando apenas esse documento aqui, sem precisar de outra permissão. Por exemplo, a Europa, praticamente todos os países a gente precisa somente do passaporte para entrar. A gente não precisa de nenhuma permissão aqui no Brasil para a gente ir para lá. É claro que tem outros requisitos que são obrigatórios para entrar na Europa, como a vacina da febre amarela. Em alguns países, não são todos os países, mas tem alguns países que são. E claro, o seguro viagem é obrigatório para a Europa, ou seja, além do passaporte você tem que levar esses documentos aí também. A gente tem tudo isso dentro do nosso portal e eu vou explicar para vocês daqui a uns minutos. E para a gente ver todos os países que dá para fazer intercâmbio voluntário, a gente vai ter que entrar dentro do nosso portal, na lista de países, que eu vou mostrar para vocês como que funciona lá dentro, para você, quanto tempo você pode ficar em cada país, como é que funciona tudo. Então agora eu vou para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês como que tudo vai funcionar aqui dentro do nosso portal. Então vamos lá. Agora eu vou abrir aqui a tela do meu computador, só um minutinho. Pessoal, agora eu estou aqui dentro do portal e eu vou mostrar para vocês aqui a lista de países, tá? A gente vai abrir aqui. E aqui a gente tem todos os países que dá para você fazer o intercâmbio usando apenas o seu passaporte, tá? Então vamos esperar carregar aqui. Tá aqui, a gente pode escolher aqui, avisa, tá? Que o visto que a gente usa é o de turismo e todos os países aqui a gente tem separado por categorias. Então a gente tem aqui América do Sul, Europa, América Central, América do Norte, Oriente Médio, Oceania e África. Todos os países que dá para fazer intercâmbio voluntário estão aqui nessa lista, tá? A lista é bem gigante, ó. Agora eu vou mostrar aqui alguns países da Europa. Vamos lá? A gente tem aqui vários países, tá? Vários países bem legais que dá pra gente visitar, como a França, a Alemanha, tá? Tem a Inglaterra também lá no final, Itália, Irlanda, e todos aqui, ó, avisa, ó, não precisa de visto por até 90 dias, ou seja, você pode ficar por até 3 meses usando apenas o seu passaporte, tá? Países que precisam de visto, aqui vai ter o escrito aqui, vamos procurar aqui, ó, visto de turismo exigido, ou seja, todos os países que precisam de visto. A gente tem aqui também o tutorial de como você vai tirar esse visto. Então, as informações de cada país você pode clicar aqui nesse botão que você vai ser redirecionado para as páginas dos respectivos países. Aqui a gente tem diversos países, tá? Você pode estar pesquisando. Todos esses países é possível fazer intercâmbio voluntário. Claro que os mais famosos ali são da Europa, né? Portugal, Irlanda, Itália, Reino Unido. Então, todos esses países a gente pode fazer intercâmbio voluntário. Então, a gente entra aqui no portal, clica na lista de países e vai ser redirecionado para essa página aqui com todas as informações de cada país, tá? Então você pode entrar aqui para ver todos os países separados aqui que você pode fazer intercâmbio voluntário usando apenas o seu passaporte. Aqui diz, não precisa de visto por até 90 dias, você pode ir somente com o seu passaporte sem problema nenhum. É claro que você vai ter que reunir outros documentos durante o programa e a gente vai estar cuidando de tudo isso para você, tá bom? Fora que tem alguns países aqui que necessitam da vacina da febre amarela, como eu tinha te informado. A gente vai falar isso mais tarde, mas aqui a gente tem os países, tá? Só para dar uma adiantada para vocês, tem a lista de países, todos os países que exigem, tá, a vacina da febre amarela. A gente tem uma aula só sobre isso, tá? Voltando aqui para a câmera agora, e se você está meio confuso com esse negócio de visto e passaporte, a gente tem algumas aulas aí específicas, tá? Se você quer tirar seu passaporte, a gente tem uma aula específica, vai ser a próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre como você vai tirar o seu passaporte, mesmo que você não entenda nada disso. A gente tem um tutorial que vai explicar o passo a passo de uma pessoa fazendo para você na sua frente, de como você vai fazer esse processo do passaporte. E também, depois da aula do passaporte, a gente tem a aula de vistos e imigração. A aula 6, depois da aula 5, a aula de passaporte, a gente fala sobre vistos e imigração. Visto, como eu falei, já é essa permissão que você precisa para viajar para outro país. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso se você estiver confuso, mas se você já entendeu, beleza. E também sobre a imigração, que praticamente é quando você passa na Polícia Federal do país do que você vai viajar, o país que você vai fazer o intercâmbio. Isso aí é bem tranquilo, a gente vai já desmitificar para vocês como é que tudo isso funciona. Só continuando aqui, eu vou falar para vocês que toda vez que vocês quiserem fazer um intercâmbio voluntário, vocês vão poder consultar o nosso portal. Esse portal ele vai ser sempre atualizado, trazendo sempre novas novidades e novas informações para ficar mais fácil ainda para você planejar o seu intercâmbio voluntário. E se você ainda não tem passaporte, a nossa próxima aula vai ser de como você vai tirar o seu passaporte. E se você quiser ter a sua primeira experiência, você não precisa de um passaporte. Como eu falei, você pode ir para 8 países usando apenas o seu RG. E se você acha que é perigoso alguma coisa assim, viajar para esses países, é só você comparar
a violência do Brasil com esses países. Você vai ver que tem países muito mais seguros aqui na América do Sul do que o Brasil, porque o país, eu acredito que é um dos países mais violentos aqui que a gente tem na América do Sul. Eu falo muito do Chile, que é um país que eu recomendo para o seu primeiro intercâmbio, porque além de ser um país muito seguro, é um país com destinos incríveis, são vários lugares legais para você visitar, e também tem várias vagas de intercâmbio voluntário por lá. Então é um país que eu recomendo. Se você quiser ir para lá na sua primeira experiência e depois ir para a Europa também, para você ter uma experiência internacional primeiramente, eu recomendo demais. E se você já viajou para o exterior anteriormente, é claro que se você já tem essa confiança de ir para um país que você às vezes nem fala o idioma, é claro que você pode ir sem problema nenhum. Isso não é regra que eu estou falando aqui porque você deve ir para a América do Sul, é só uma recomendação pessoal minha. Eu acredito que a gente deve dar um passo de cada vez e essa é a minha recomendação, não é uma regra que você deve seguir. Claro, se você quiser ir para a Europa, tudo bem, a gente dá toda a documentação aqui, sem problema nenhum. Dá para você ir sim, a gente prepara você com inglês, mas se você quiser ir para uma experiência primeiro aqui, claro, mais perto do Brasil, para você ver como é que funciona a experiência, também eu acho que é muito legal você fazer essa experiência primeiro. E se você já sabe para onde vai, se você já sabe se você vai usar o seu passaporte ou não, você pode estar já preenchendo aqui se você vai usar o seu RG ou o seu passaporte, tá? Para a gente continuar aí o processo do seu intercâmbio voluntário. E se você gostou dessa aula, você pode deixar aqui um comentário aqui embaixo e deixar as 5 estrelas. E a nossa próxima aula vai ser sobre como você vai tirar o seu passaporte. Então bora para a próxima aula.